Você já parou pra pensar por que é que você precisa entender tudo que você aprende? É como se a diferença fosse entre decorar os passos de uma dança sem você realmente entender a coreografia. Sabe? Você entender o fluxo, o ritmo e o propósito de cada movimento. Quando você entende realmente, você tem a capacidade de improvisar e aí criar sua própria dança. Eu vou te contar uma história pessoal que tem tudo a ver com isso que eu quero te ensinar hoje. Essa história, que inclusive tá na thumb, né, do nosso vídeo, que é a história do pudim, é uma história que aconteceu há 18 anos atrás, quando eu comecei a namorar o Tuca. Sabe como é que é namoro de início? A gente quer sempre impressionar o namorado. Então eu resolvi fazer um pudim pra ele, por que não, né? E aí peguei a receita de família e fui lá fazer meu pudim, eis que tava lá no forno há 1, 2, 3, 4 horas e nada do bendito do pudim endurecer. E aí eu lembro que eu cheguei pra minha mãe e falei assim, mãe, Pudim tá mole. O que eu fiz de errado? Aí minha mãe falou assim, Érica, você colocou ovo? Eu falei, ovo? Mas pra que ovo? Não, acho que eu não pus ovo, não. Não precisa de ovo? Aí minha mãe toda paciente falou, Não precisa, filha. É o ovo que dá a liga, que vai fazer endurecer o seu pudim. e aí eu pensei, Ah, o ovo. Claro, o ovo. Como é que eu não pensei nisso antes, né? O ovo é que dá liga. e o que o ovo do pudim tem a ver com o seu inglês? Entenda o porquê para você conseguir construir as suas frases e ter independência no inglês, para você falar o que você quiser. Assim como na receita do pudim, cada ingrediente do inglês tem um propósito. Você até pode sair decorando as frases aleatoriamente e tá tudo bem. Algumas pessoas até conseguem aprender assim, mas se você não sabe ou não entende para que serve cada assunto mais básico, do tipo por que você coloca o S, como é que usa o did, como é que monta uma frase no futuro, por que o will, por que going to, ou até onde é que coloca cada preposição, vai acontecer com você o que aconteceu comigo no pudim. Você vai montar uma frase, você vai achar que ela tá perfeita, sendo que na verdade ela tá sem pé nem cabeça. Ou então tá faltando um monte de coisa ou alguma coisa que é muito importante para aquela estrutura daquela frase, para dar o sentido daquela frase. Imagina só que cada estrutura gramatical, cada vocabulário é um ingrediente diferente para sua receita do inglês. Da mesma forma que você quer comer o pudim, você quer conseguir se comunicar em inglês, não é? Atingir objetivos. No caso da minha história, faltou o ovo para dar liga. No caso do seu inglês, como é que você adaptaria esse ovo? Será que é um verbo? Será que é uma preposição? Será que tá faltando algum contexto ali para a pessoa realmente entender o que você tá falando? Pode ser uma expressão, pode ser um verbo, uma parte de uma estrutura, uma pessoa, por que não? Ai, Erika, imagina, até parece que eu esqueci uma pessoa. Ah, vai sim. É muito, muito comum eu ouvir o pessoal dizendo You should study English because it's important. Claro que o it, nesse caso, não vai tirar um contexto. Eu só dei um exemplo aqui de como muitas pessoas esquecem o it. Essa minha frase aqui, qualquer pessoa, qualquer nativo estrangeiro vai te entender, mas dependendo da frase, vai dar ambiguidade. A pessoa não vai entender. Você vai precisar dizer mais coisas, inclusive, para você conseguir se comunicar. O erro aqui é You should study English because it is important. Como a gente não tem o it, né, no português, então em inglês a gente acaba não associando e acaba esquecendo. Que é um outro erro muito comum que causa confusão. I played soccer tomorrow. Como é que é? Você jogou amanhã? Não faz sentido, tá vendo? Você usou uma estrutura do passado e um tempo no futuro, que é tomorrow, amanhã. You have to say, I played soccer yesterday or I will play soccer tomorrow. Esses erros podem ser como tentar fazer um pudim sem um ovo, ou então um bolo sem fermento. Vamos colocar comida aqui, né? No final, ele pode até parecer um pudim, ou então um bolo bonito. Mas aí, quando você experimenta, falta alguma coisinha, entendeu? Você já comeu um bolo que você fala assim, Nossa, gente, acho que eu esqueci do açúcar. ou sal que é tão importante, né? Claro, não pode pôr muito, mas quando você faz uma comida, você fala, nossa, ficou sem sal isso aqui, não é? É a mesma lógica. Se você não entende que o sal dá um tempero ali, ele dá um pouco mais de gosto, ele ressalta, né? Ele ressalta o gosto da comida, então você passa a colocar o salzinho ali. Bom, agora para deixar esse vídeo ainda mais interessante, ainda mais útil, eu trouxe algumas dicas sobre como você pode encontrar o ovo, vamos dizer assim, no seu aprendizado do inglês, ou seja, como é que você pode fazer para você entender cada vez mais os assuntos. Eu não quero apenas que você decore, mas que você entenda. Então vamos lá. A dica número 1 é análise. Quando você aprender uma coisa nova, por exemplo, um verbo, uma expressão, primeira coisa se pergunta, onde é que a gente usa isso? Qual que é o propósito disso? Quais são as situações? Como é que seria essa frase sem isso? Será que a frase teria sentido? Não teria sentido? Não é porque, por exemplo, alguém disse, essa palavra que ela é importante, decora. Será que pra você ela é útil? Você usaria no seu dia a dia? Pra que esse tempo verbal? Pra que essa expressão serve? Aonde que eu coloco isso? Dica número 2 é prática consciente. Quando você estiver praticando, não apenas
apenas repita as frases. Tenta usar essa nova estrutura, ou então essa nova expressão, em diferentes contextos. Tenta dar uma modificada na frase, como é que você usaria esse tempo verbal, essa expressão, esse vocabulário no seu dia a dia, com base na sua vida, na sua rotina. Dica número 3, eu amo essa. Não tenha medo de errar. Eu adoro falar sobre isso daqui, porque é muito natural de quando a gente tá aprendendo, a gente quer ser o mais perfeito possível, né? Como se ninguém errasse. Eu só quero te dar uma dica: cada vez que você errar, e claro, não basta só errar, você tem que entender o seu erro, né? Mas é uma oportunidade de você estar cada vez mais perto de atingir o seu objetivo e até inclusive deixar claro se você entendeu aquilo ou não. Aliás, eu diria até diferente. A gente precisava aprender a se relacionar melhor com o erro, isso na vida de uma forma geral. A gente encara com um peso muito grande, né? Quando você errar, independente do tamanho do seu erro, e porque tudo vai ter uma consequência. Às vezes uma coisa que não tem consequência, como um erro de inglês, por exemplo, às vezes é um erro na sua vida profissional, não sei. O ponto é, independente do erro, é importante que você entenda o porquê você errou. Sabe por quê? Senão você vai voltar a cometer o mesmo erro novamente várias e várias vezes. Eu até brinco com as meninas do meu time. Gente, não tem problema errar, só vamos errar coisa diferente. Porque é isso, você tem que entender o porquê você errou. Então, de repente, você escreveu assim: the book is in the table. Aí você vê lá na folha de resposta, enfim, seu professor te corrige que é the book is on the table. Geralmente eu vejo os alunos de inglês fazendo assim: ah, é verdade, tem razão. Mas você entendeu? E se a verdade tem razão foi: ah, não, eu sei qual que é o erro, eu entendi, foi só, eu tava distraído na hora. Ou não, você só tá querendo empurrar com a barriga, deixar pra lá. Porque sabe o que vai acontecer? Você vai voltar a escrever the book is in the table. Eu sei que esse é um exemplo mais fácil, mas é só pra você entender o que eu quero dizer. Toda vez que você tiver um feedback, seja de uma folha de resposta, que alguém te corrigir, não sei. Toda vez que você descobrir qual que é a opção correta, como você deveria ter feito, tá bom, eu errei aqui, então você pode me dar um feedback do porquê? Por que eu errei isso? Por que eu errei aquilo? Porque essa é uma oportunidade de você aprender. Se alguma coisa não tá claro, pergunte. Não tem nada óbvio. A gente fica, nossa, mas isso era óbvio. Não é óbvio, de repente, pra pessoa que já passou por aquela experiência, que já estudou sobre aquele assunto. Pra você que tá passando por aquilo, não é óbvio. Tanto que não é óbvio que você errou. Então, se você cometeu um erro, tenta entender por que você errou, como é que você faz pra corrigir. Dica número 4, relacione o novo com o que você já sabe. Essa é bem legal, inclusive, pra te ajudar a memorizar. Se você aprendeu, vamos dizer assim, uma nova estrutura gramatical, pense em como ela se relaciona com as outras estruturas que você já conhece. Isso aqui vai te ajudar a entender o lugar direitinho dessa nova estrutura. Eu quero que você experimente essas técnicas e veja como é que elas podem te ajudar a entender o porquê do que você tá aprendendo. Você vai ver que o seu pudim do inglês vai ficar ainda mais saboroso. Então, na próxima vez que você for estudar, não quero que você apenas memorize, não. Quero que você pergunte: qual que é o ovo aqui do meu aprendizado? Por que a gente está aprendendo isso? Aonde que a gente usa isso? Por que isso é importante? O que acontece se eu não usar? Esse é o verdadeiro segredo para você aprender inglês ou inclusive qualquer coisa. Pensa assim, é como se você estivesse na cozinha tentando fazer um prato ali pela primeira vez. Você provavelmente vai ter que olhar para a receita várias e várias vezes até você realmente conseguir memorizar, você entender como é que funciona para fazer um bolo de laranja. O que eu preciso? Bom, eu preciso da laranja. Eu preciso de fermento, senão o bolo não cresce. Ah, eu preciso também de farinha, porque é a farinha que vai ajudar a dar uma consistência ali pro bolo. Tá vendo? Em coisas bobas, a gente consegue colocar. Você quer fazer um omelete. Ah, nossa, na minha frigideira aqui que é meio grudenta, se eu não colocar um azeite vai grudar tudo. Tá percebendo como no dia a dia você vai tentando entender o porquê das coisas? Tente entender por que você tá fazendo tudo aquilo e depois praticar, porque é isso que vai ajudar com que você memorize também. Antes de encerrar esse vídeo, eu vou deixar um livro de sugestão com relação a todo esse assunto que eu tô falando, que é um livro muito rico, que eu amo de paixão. Já li várias e várias vezes, porque tem cada trecho importante que às vezes eu me esqueço. Eu diria que esse livro aqui é um must read. Esse livro se chama Start with Why, ou então Comece pelo Porquê, se você for ler em português, né? Do Simon Sinek. Esse livro basicamente reforça para você entender o porquê das coisas. E sem sombra de dúvida eu posso dizer que ele é a chave para um aprendizado significativo e eficaz. Assim como na nossa receita de pudim, entender qual que é o papel do ovo. Ok, guys? Então me conta aqui embaixo nos comentários se o que eu falei hoje fez sentido, se de repente você já pratica isso de tentar entender o porquê, ou se ainda não, se o que eu falei fez sentido e você vai começar a fazer isso. Porque, gente, quando eu gravo esses vídeos, eu realmente fico pensando em assuntos, em formas de ajudar cada um de vocês de forma a transformar a vida de vocês. A minha missão é transformar vidas através da educação de qualidade. Então eu quero muito saber se eu te ajudei hoje de alguma forma. Ok? So that's it for today. Quinta-feira a gente tem o nosso compromisso semanal. Toda quinta-feira uma aula de inglês ao vivo aqui comigo no YouTube. Então eu te espero aqui na quinta-feira comigo às 19 horas. E terça-feira que vem tem mais um vídeo, porque sim, toda terça-feira entra um vídeo novo por aqui, tá bom? Thank you so much for being here with me. Thank you so much for watching this video and see you next time. Bye!